quero ler inicialmente a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 8. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão direita, e te serão por frontal entre os olhos. Li esta palavra porque tem a ver com a reflexão que vamos fazer nesta oportunidade. Mas eu quero orar com vocês. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de estar aqui compartilhando a tua palavra com os teus filhos e tuas filhas, Senhor. Nesta oportunidade, onde queremos falar sobre as crianças, os meninos e as meninas, especialmente do nosso Brasil, que vivem, ó Deus, na opressão, injustiçadas e no vexame da sociedade, Senhor. Venha nos acolher, mas especialmente acolher a todas elas, ó Deus. Faz justiça com todas as crianças da terra brasileira, ó Deus. Estende as tuas mãos, ó Deus, e levanta homens e mulheres que estejam mais preocupados com a vida dos pequeninos, das pequeninas, em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que dar um título para a nossa pregação hoje, ele seria A Maldade de Políticos e Religiosos com as Nossas Crianças. E eu quero ler Marcos 10, de 13 a 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quem disse isso foi Jesus. Jesus é o nosso modelo. É a chave hermenêutica da palavra de Deus. Fora de Jesus, tudo é complicado. Mas ainda diz Mateus 21:16, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. É da boca dos pequeninos, das crianças, que sai o louvor perfeito. E lá no Antigo Testamento, o Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos e as filhas são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá aos seus filhos e filhas. Quero pensar com vocês seriamente sobre isso. Porque nós vivemos um momento em que a dor dos indefesos, pequenos e invisíveis nos leva a clamar por justiça, por misericórdia e compaixão. E, ao mesmo tempo, não podemos cair nas armadilhas montadas pelo sistema político e pelo sistema religioso.
Pois quando esses dois se misturam, quando esses dois se unem, o terreno fica movediço debaixo dos nossos pés. Quando misturamos política e religião, a coisa não vai dar certa. Estamos rodeados por autoridades oportunistas e maquiavélicas, são verdadeiros predadores, são parasitas do sistema religioso e do sistema político. São destruidores dos invisíveis, dos indefesos, são roubadores de sonhos e de oportunidades das crianças e adolescentes, especialmente deles. Sabemos disso há muito tempo, pois o Senhor Jesus, a nossa chave hermenêutica, nos advertiu que somos ovelhas no meio de lobos. Estamos presenciando lobos vestidos de ovelhas. Parece que são, mas não são. Eu quero dizer para os irmãos e as irmãs, eduquei-me para respeitar as leis, eduquei-me no privilégio do saber, e me descobri lutando contra o machismo, contra os males praticados, contra as crianças, contra os preconceitos, o racismo, contra todo tipo de intolerância que existe ou que existe em nossa sociedade. Sim, irmãos e irmãs, descobri que entre obedecer a Deus e as autoridades, importa-me, antes de tudo, obedecer a Deus, como disse o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Descobri que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Conforme diz a Bíblia que o reino de Deus pertence às crianças. Que quem não possui a pureza de uma criança não pode entrar no reino de Deus. Descobri que não posso me silenciar diante das maldades daqueles e daquelas que exercem injustamente o poder, daquelas que têm influência. Sim, meus irmãos e irmãs, que é pior que a crueldade dos poderosos é o silêncio das pessoas boas. Quando os justos se calam, as pedras começam a clamar. E é isso que nós estamos presenciando. Nós estamos presenciando pessoas de comportamento sexual criticado pelos cristãos, que estão adotando crianças. Imagine se os crentes decidissem adotar as crianças que estão nas filas de espera para adoção. Só você não tem que criticar, porque fulano ou fulana está adotando um filho ou uma filha. Você tem que ver que as pedras estão clamando. E nós lidamos com a indiferença. Uma coisa terrível chama-se indiferença. A indiferença é uma das características perversas dos nossos dias. Os indiferentes ignoram as barbáries, naturalizam a maldade. Eles fingem que não veem, ou saem condenando as vítimas. Os indesejáveis servem apenas para as manchetes
das mídias de comunicação, revelando a miséria daqueles que mais necessitam do nosso apoio. Em nosso tempo, irmãos e irmãs, ama-se mais ideias e princípios do que a vida humana. Verdade. Ama-se mais os costumes, ideologias e leis arcaicas do Antigo Testamento do que a vida nua e crua das vítimas do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Verdade. Os corpos das pessoas exploradas transitam com mercadoria estragada, com data de vencimento expirada no mercado. São 65 milhões, ou melhor, 65 mil jovens, rapazes e moças, entre 18 e 24 anos, que são mortas no Brasil, pobres e negras, com a maioria sem ter chegado ao ensino médio. E a palavra de Deus vem ao nosso encontro, exigindo justiça da nossa parte, como filhos e filhas de Deus. Mas o que afronta qualquer mentalidade cristã mediana e saudável é a hipocrisia de certos segmentos religiosos que ostenta uma fé de fachada, que banaliza a solidariedade, que destrói com a sua irracionalidade, de maneira primitiva, apelando para os bons costumes, em detrimento da vida abundante que Jesus veio oferecer para todos nós. Jesus disse, para que tenham vida e vida em abundância, para todos e todas, independentemente das condições sociais, econômicas, políticas e religiosas. Jesus trouxe vida abundante para todos e todas.